crianças. Fico extremamente feliz quando vejo crianças em sociedades espíritas e jovens, porque isso é o aval, a garantia e a certeza de que Deus confia ainda na humanidade e confia particularmente no Espiritismo, com a perspectiva de que esses serão os luminares do futuro, aqueles que nos orientarão, aqueles que farão desta terra uma terra de regeneração, de amor e de paz, como deve ser toda e qualquer sociedade espírita, uma casa de oração, de amor e de paz. O amor sob a visão espírita, sob a ótica espírita. Eu quero, antes de entrar especificamente no tema, abordar 4 aspectos que me parecem importantes para que nós entendamos o processo de evolução da relação de Deus com a humanidade. Reza a tradição espiritual, que o nosso orbe, a nossa Terra, tem 30 bilhões de seres que lhe competem evoluir. Que compete a esse planeta dar guarida, atenção, condições para evoluírem e atingirem a perfeição, que é o caminho de todos nós. Nessa manifestação do amor de Deus para com a humanidade, a tradição religiosa cristã registra alguns momentos em que esse amor, em que essa doação de Deus se fez presente entre os homens. Desses 30 bilhões de seres que evoluem através da nossa casa, chamada Terra, chamada planeta de evolução, nós temos hoje cerca de 7 bilhões e meio encarnados. Desses 7 bilhões e meio encarnados, nós temos a certeza absoluta que a grande maioria está ainda vivendo aquilo que caracteriza a nossa Terra, a dor, o sofrimento. Mas é exatamente essa dor e esse sofrimento que nos apontam para esses 4 momentos que eu pretendo comentar com os irmãos. O primeiro grande momento de demonstração de amor de Deus para com a humanidade se faz presente naquilo que a tradição religiosa, registrada principalmente pela cristandade, menciona como sendo o dilúvio. O dilúvio na tradição religiosa foi um divisor de momentos, um divisor de águas no processo de evolução da humanidade. Por que foi permitido o dilúvio? Diz o texto que somente se salvariam aqueles que tivessem temor a Deus, amor a Deus. E aqueles que não tivessem, não seriam salvos. E a tradição nos diz que Noé fez uma arca onde colocou não só a sua família, mas os homens de bem, como nós sabemos, um casalzinho de animais de cada espécie. Mas a gente também tem consciência, e a ciência nos mostra isso, que esse texto é um texto alegórico. Esse texto é uma informação para que nós possamos, aos poucos, através do conhecimento da história, da sociologia, da antropologia, conhecermos o que realmente aconteceu. Houve sim um divisor de águas. E a água, na mais profunda tradição religiosa, significa a renovação. Significa que naquele momento Deus permitiu à humanidade que através de reencarnações sucessivas pudessem aqueles homens de bem melhorar a atmosfera psicológica desse planeta, melhorar aquilo que seria as civilizações futuras. Reza a tradição também que nós tivemos um outro momento em que Deus manifesta-se aos homens
através de Moisés, e dá ao povo hebreu que saía do Egito a oportunidade de se reorganizar enquanto nação. E nós sabemos que Moisés, além de ser um orientador religioso, um orientador emocional do seu povo, um orientador espiritual do seu povo, foi também um grande legislador, um grande administrador. E nas tábuas da lei, que nós conhecemos como os 10 mandamentos, a gente vê a palavra não presente em quase todas as afirmações. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não furtarás. Porque estas mensagens de renovação eram para um povo turbulento, briguento, segundo Ramatiz no livro O Peregrino, o Sublime Peregrino, diz que o povo hebreu, apesar da sua índole pacífica, da sua índole voltada a melhorar-se, era um povo muito turbulento, que por motivos bastante fúteis às vezes, criavam intrigas entre si. Moisés vem ordenar a parte social do povo através das leis administrativas e ordenar a parte emocional, espiritual, através da orientação do que era permitido e do que não era permitido fazer. Nesse segundo grande momento, que nós chamamos de uma revelação de Deus para com os homens, através de Moisés, eu digo segundo porque considero o primeiro, o da Arca de Noé, do dilúvio, como a primeira manifestação. Nesse segundo momento, está implícito no primeiro mandamento a lei do amor. Quando Moisés diz que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, colocando isso como a lei maior. Mas ele diz isso principalmente falando de que a palavra entre a humanidade daquela época não era senão a palavra de negação. O amor que deveríamos ter uns para com os outros, eu digo deveríamos ter porque provavelmente estivéssemos nós encarnados naquela época também, deveria ser baseado num certo temor a Deus. Um povo briguento, turbulento, rixoso, uns para com os outros, não aceitariam facilmente a palavra de amor, de doçura, de bondade, como a primeira a ser obedecida. E durante cerca de 2000 anos, até o advento de Jesus, foram essas as ordenações: não matarás, não roubarás, não furtarás a mulher do próximo, não desejarás o seu servo, o seu camelo, o seu animal de estimação. Ou seja, ordenou para que aquela população pudesse ter uma vida um pouco mais amigável, uma série de nãos. Chega Jesus à Terra. E antes dele, dois grandes filósofos gregos, Platão e Aristóteles, trouxeram a mensagem de que a vida é eterna, de que a vida continua depois dessa vida aqui na Terra, de que as almas tendem a se melhorar. E Jesus vem e renova essa mensagem com o divino ser que Ele é, trazendo a palavra amor acima de todas as coisas. E Ele resume todas as orientações até então passadas pelos grandes orientadores da humanidade, como Moisés, como Confúcio, como Zoroastro, como Zaratustra, como Platão, como Sócrates, que foram precursores, que foram homens que trouxeram mensagens de renovação para aquela população que lhes ouvia, para aqueles homens e mulheres
que naquele momento tinham a oportunidade de ver uma mensagem nova, que não fosse apenas o olho por olho, o dente por dente. Vem Jesus e resume tudo isso quando diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, ele deu o próprio exemplo de como devemos amar. E ele disse: não chegareis ao Pai senão por mim. Ou seja, se não amarem como eu vos amei, se não fizerem como eu vos fiz, se não desejarem para o próximo como eu desejei a vocês. E essa mensagem de amor vem também com um prenúncio de que num outro tempo, num futuro um pouco mais distante, e aí nos reportamos ao período atual da humanidade, quando, na década de 1850, Allan Kardec traz a renovação do Consolador prometido por Jesus, dizendo: amai-vos, esse é o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. O Espírito de verdade, orientando a pleiade de espíritos da codificação kardeciana, traz como mensagem maior: amai-vos e instruí-vos. Então, ao longo desses 4 períodos da história, nós temos a palavra amor em diversos momentos, com diversas concepções. Num primeiro momento, um grande divisor de águas: quem não for capaz de ter temor a Deus, sucumbe. Num segundo momento, através de Moisés, quem não for capaz de lidar com os seus próximos, respeitando as mensagens e as determinações de Deus, não será salvo. Num terceiro momento, vem Jesus e diz: amai-vos e tereis o caminho do céu, tereis o caminho do reino de Deus. E só chegarás a ele se seguir os meus passos, as minhas palavras e o meu exemplo. Quando Jesus diz que só chegaremos ao Pai se o seguirmos, ele está com isso afirmando que a sua conduta, a sua forma de lidar com as pessoas, o seu exemplo, é a única maneira que temos de elevarmos o nosso espírito, eliminando de nós aquelas questões profundas do nosso ego, quais sejam o orgulho, a vaidade, a maledicência, e fazendo com que o eu espírito que somos, cada um de nós, limpe-se, como o Mestre Jesus diz, comparando o reino dos céus a uma boda de núpcias. Não é? Lembram da parábola? Só entrará nessa boda, só entrará nessa festa quem tiver a sua veste nupcial, ou seja, a sua veste de compromisso com o Cristo, de compromisso com o advento do amor maior na terra, limpa. E só teremos essa veste limpa, meus irmãos, se nós conseguirmos literalmente abafar em nós, matar em nós aquelas coisas que caracterizam o nosso ego. Ou seja, quando nós encarnamos o eu espírito que nós somos, encarnados na condição humana, que nós chamamos de alma, tem algumas características psicológicas que são de extrema centralização em si de todo o sentimento que rege os seus passos. E o sentimento que rege os nossos passos, na maior parte das vezes, é o sentimento de minha casa, meu carro, minha vida, meu curso, minha carteira, minha conta bancária, minha mulher, meu marido, meu filho, meu, minha, cercando, criando cercas, criando muros, criando limites, que nos impedem de ver o outro como alguém igual a nós, que merece todo o amor que nós gostaríamos de receber, que merece todo o carinho e atenção que nós gostaríamos de receber.
Mas nós, enquanto encarnados na condição humana, somos assim. Somos egóicos, né? Somos centrados no nosso eu pessoal. E é preciso, literalmente, como diz a psicologia tradicional do Oriente, matar o nosso ego. E isso, meus irmãos, não é tarefa fácil. É por isso que o Espiritismo propõe esses dois grandes novos mandamentos: amai-vos e instruí-vos. Com o amor, quando diz amai-vos, está trazendo toda a doutrina cristã, todo o Evangelho de Deus, traduzido no cristianismo, revivido no Espiritismo, está trazendo todo o Evangelho como exemplo de caminho. Está tudo escrito aí. Não é nada novo, o manualzinho está aqui. Eu sempre digo que nós não nascemos com manual nenhum, não é verdade? Mas adquirimos um, se quisermos, pela morte do nosso ego, pela decisão de querermos nos melhorar, pela decisão de querermos evoluir espiritualmente, pela decisão de querer amar ao próximo. Esse é o melhor manual, não tem outro. O mais abrangente, o mais completo, o mais específico, o mais contundente de todos os manuais filosóficos, religiosos, éticos e morais que a humanidade já teve. Diz a espiritualidade maior que este é o livro para os próximos milênios da humanidade. Então aqui nós temos essa perspectiva dentro da sociedade espírita, dentro da convivência que ela nos permite, de exercitarmos este amor. E aí cabe a gente perguntar, mas o que é esse amor? Amor tão badalado, tão mencionado, tão buscado por todos nós. Como é que a visão espírita classifica, explica, conceitua o amor? E aí nós recorremos novamente à palavra de Jesus. Quando ele diz amai ao próximo como a si mesmo, ele está dando a definição de como nós devemos agir, de como nós devemos amar. Será que algum de nós hoje, ao acordar de manhã, pensou assim: hoje eu vou me mortificar, vou quebrar uma perna, vou bater com a cabeça na parede, vou limpar a minha conta bancária? Alguém desejou tanto mal assim para si mesmo? Certamente não. Porque o que mais desejamos para cada um de nós é sermos amados, compreendidos, aceitos, confiados, compartilhados. O que mais queremos para nós mesmos é sentirmos-nos felizes. E Jesus nos diz que isso só é possível se nós fizermos isso aos outros. Chico Xavier costumava dizer que esquecia das suas próprias dores à medida que se dedicava ao outro. E nós sabemos que ele teve muitas. Então, o exercício do amor na visão espírita é o exercício de fazermos ao outro o que queremos que nos seja feito. É de fazermos ao outro da mesma maneira que nós desejaríamos todos os dias termos na nossa convivência. E para isso, Deus nos permite de uma forma fantástica, fabulosamente boa, a convivência familiar. É no exercício da convivência familiar, com aqueles que escolhemos para serem os nossos companheiros de caminhada na evolução, que nós temos a oportunidade de exercitar esse amor. E aí nós sabemos que é realmente um exercício de paciência, de tolerância, de amizade, de reconhecimento,
de renúncia, de dever a cumprir, que se deve todos os dias em relação àqueles com quem convivemos. Certamente muitos de nós já se perguntaram, e algumas vezes já devem ter ouvido falar: por que eu estou nessa família? Por que eu vim cair exatamente aqui? Por que diabos eu tenho, desculpem a expressão, essa sogra, essa mulher, esse marido, esse filho? Lembremos-nos do que nos diz o nosso memorável Francisco Cândido Xavier. Você está no exato lugar, com as exatas pessoas, no exato momento histórico, econômico, social e político necessários ao teu desenvolvimento espiritual, ao nosso desenvolvimento espiritual. Então, nós estamos no lugar certo. Nós estamos no lugar certo para o exercício do amor. E aí nós poderíamos conceituar amor com uma série de belas frases. Amor é doação. Amor é reconhecer no outro a necessidade que o outro tem. Amor é saber dizer sim, é saber dizer não. Quantas vezes, amando nossos filhos, nós dizemos não a coisas que nós imaginamos, que nós sabemos, que nós sentimos que não serão boas para ele. Quantas vezes, amando aqueles que nos cercam, nós dizemos não por tentar impedir que alguma coisa, na nossa maneira de ver, ruim lhes aconteça. É preciso conceituar esse amor na prática. Porque a palavra é bela, mas o exemplo é que arrasta. Podemos dizer que amor é saber ouvir. Podemos dizer que amor é nos entregar ao outro naquilo que ele precisa que nós sejamos para ele. Podemos dizer que amor é, antes de tudo, renúncia. E se pegarmos a história da humanidade, veremos que os grandes momentos de evolução da humanidade se deram na renúncia de alguém. Os grandes momentos de conquista de algumas coisas nas relações familiares, nas relações da sociedade, se deram pela renúncia de alguém. Não tivesse Bezerra de Menezes renunciado ao vaidosismo ou à ostentação de um médico bem-sucedido, para entregar-se de corpo e alma àqueles que lhe procuravam na miséria das suas condições econômicas, dando-lhes tudo que podia, até mesmo os bens pessoais, certamente não o teríamos hoje como um benfeitor desse país no plano espiritual. Não tivesse Chico Xavier renunciado ao casamento, renunciado à ostentação que alguns buscam através da mediunidade, nós não teríamos a mensagem maravilhosa do exemplo de doar-se integralmente aos pobres que buscavam em todos os sentidos. Pobres na matéria, pobres de informações sobre os seus e que se sentiam enriquecidos com as mensagens que ele trazia das suas cartas psicografadas. Não tivesse André Luiz renunciado ao seu egóico sentimento de essa é a minha mulher, essa é a minha casa, esses são os meus filhos, não teríamos a mensagem de Nosso Lar e todos os outros 15 livros maravilhosos ditados através de Chico Xavier, e não teríamos certamente o exemplo da mensagem cinematográfica do livro e filme que todos nós assistimos.
não tivéssemos a renúncia de espírito como Paulo, que renunciou à ostentação de uma cultura grega e se entregou 8 anos seguidos depois da morte de Jesus, 8 anos seguidos a confeccionar sandálias e arreios de couro no deserto, pensando e repensando o seu próprio eu, não teríamos a mensagem de amor que ele nos traz até hoje. E por fim, meus irmãos, não tivéssemos nós a renúncia do Cristo Jesus, corporificando-se nessa renúncia ao ponto de entregar-se ao madeiro da cruz, para que nós pudéssemos receber a sua mensagem, não estaríamos aqui certamente conversando, trocando esses pensamentos e esses sentimentos. E às vezes a gente pensa na figura de Jesus sofrendo o martírio do Calvário como sendo a coisa mais difícil do mundo. Já vi muita gente nas UTIs da vida padecendo muito mais. O grande sofrimento de Jesus foi ter saído do orbe espiritual, do nível espiritual em que ele estava, e levar 1.200 anos entrando na atmosfera psicológica da Terra, assumindo um corpo mental em torno da sua centelha divina, assumindo um corpo astral, ou um corpo intermediário, e por fim assumindo a própria carne na figura do filho de Maria e de José. Não fosse esse sofrimento de mais de 1000 anos na nossa cronologia, no tempo do nosso relógio, que só um espírito de altíssima evolução espiritual é possível fazer, nós estaríamos aqui hoje falando de amor, falando de paz, falando de doação, de entrega e de renúncia. Jesus é o exemplo maior de todas as renúncias possíveis. E não há, no exercício do amor, patamar maior do que renunciar. Renunciar àquilo que nos seria conveniente, renunciar àquilo que nos seria bom, renunciar àquilo que nos colocaria em evidência, renunciar ao nosso ego, renunciar àquilo que caracteriza, muitas vezes, a maledicência, a maldade mais profunda ainda do nosso íntimo, para fazer ao outro exatamente o que gostaríamos que fosse feito a cada um de nós. E o que nós queremos que seja feito a cada um de nós? Pensem um pouco. Não precisamos transformar isso numa pergunta e resposta, mas pensem um pouco. O que você gostaria que os seus que estão à sua volta fizessem para você hoje? Quando você chegar em casa, o que você gostaria que o seu vizinho fizesse para você hoje? O seu patrão, o seu colega de trabalho, o seu vizinho circunstancial do ônibus, do trem, do caminhar lado a lado na rua. O que você gostaria que ele fizesse? Se você consegue responder com coisas que você já faz para os outros, você está no caminho. Na página 52, no último parágrafo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos 3 frases que são muito significativas. Aquele que tem maus pensamentos e se compraz com esses maus pensamentos, que se sente bem com esses maus pensamentos, com essa maledicência, ele ainda não aceitou a doutrina do Cristo dentro de si. Aqueles que têm maus pensamentos, têm maus sentimentos e lutam contra isso,
brigam contra isso, fazem um esforço para tirar isso do seu coração, da sua mente, esses já estão no caminho, já estão na senda.